material na sala. Bom, pessoal, vamos iniciar nossa aula aqui, então, tá? Ponto médio de um segmento e baricentro de um triângulo, tá bom? Vamos lá. Coordenadas do ponto divisor. A teoria de hoje, eu acredito que é mais rápida do que da semana passada, tá bom? Coordenadas do ponto divisor é uma continuação de razão de secção. Houve aquele problema com o índices apagados no gráfico, né? E, inclusive até uma das paralelas, aliás, das transversais, mas aí eu refiz o vídeo e postei lá para vocês verem. Bom, só para registrado mesmo. É o seguinte, pessoal, a aula, a gravação acontece isso, né? Acontece até nas televisões, né? Que são profissionais no ramo, mas imagina aqui. Então é o seguinte, dados esses pontos, A de coordenada x1, y1, B de coordenada x2, y2 e R diferente de menos 1. Lembrem-se que R tem que ser diferente de menos 1 as definições lá de razão de secção, como a gente viu, né? Eu não vou repetir aqui. Quem quiser ver, tá lá no vídeo. Tá certo? Bom, calculemos as coordenadas x3, y3 do ponto C, que divide AB na razão R. Então, vamos calcular as coordenadas aí, ó. R é dado por x3 menos x1, x2 menos x3. Esse x3 é a coordenada x do ponto C. E x1 é a coordenada x do ponto A. Então, sobre x2 menos x3, que é do ponto B, menos o x do ponto C. Pessoal, fazendo essas contas aqui, ó, você pega aqui, supõe que tem um embaixo aqui do R, e faz meios pelos extremos, aí vai se obter isso aqui, o R, né, multiplicando o x2, menos... Aqui é só manipulação algébrica, que vocês já estão acostumados, né? Bom, isso daqui corresponde a isto, tá bom? Eu estou mostrando assim porque é apenas uma manipulação algébrica que você vai isolar o x3. Pronto, só isso. Isolou o x3, esse x3 é justamente a coordenada C, coordenada x, né, de abscissa, do ponto C. Analogamente, você vai ter que a razão R, e a gente já viu em aula anterior, nos tópicos anteriores, que o R também é obtido fazendo uma manipulação entre as ordenadas, né, que são as coordenadas y dos pontos. E aí nós temos, semelhantemente, que y3 menos y1 sobre y2 menos y3, fazendo as continhas, né, aqui, você vai obter a coordenada y do ponto divisor. Certo? Esse ponto divisor é o ponto C, que vai dividir o ponto A e B. Os pontos A e B. O segmento, na verdade, AB, né? Bom, vamos a um exemplo, né, de aplicação logo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo em paz? Vamos aqui a aplicação, né, disso. Obter as coordenadas do ponto C, que divide AB na razão 2. Olha só, viu? A razão é 2, pessoal. E os pontos A e B, eles têm essas coordenadas aqui, ó, tá bom? Ponto A, ponto B. Nós conhecemos, então, a razão, 2, as coordenadas do ponto A e as coordenadas do ponto B. Certo? Feito isso, a gente vai achar as coordenadas desse ponto C. Vamos usar o que para isso, Edmar? Vamos usar as nossas fórmulas aqui obtidas anteriormente, tá bom? Bom, para a coordenada x3, né, que é a coordenada x do ponto C, nós temos que x1 mais r vezes x2 sobre 1 mais r, essa relação. No lugar de x1, pessoal, a gente vai colocar 1, ó, que é a abscissa do ponto A. No lugar de x1, no lugar de x2, nós vamos colocar 4, que é a abscissa do ponto B. Tá aí, tá bom? 1 e 4. E o R é a nossa razão, tá bom?
No denominador, temos 1 mais R. O R é 2, né? Repete, coloca o R, coloca 2 de novo aqui, embaixo no caso. E aí faz as continhas, né? Expressão numérica. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. 1 mais 2, 3, está aqui. 9 sobre 3. Ou seja, a coordenada abscissa, né, do ponto C é 3. Fazendo as contas de forma análogas para o y3, né, que é a ordenada do ponto C, a gente vai fazer as substituições semelhantes. Ó. y1 mais ry2. Quem é o y1? Nós temos aqui que é o 5, né? O y1. E o y2 é o 17. Então, nós vamos ter aqui. E a razão é a mesma, viu? A razão é... Por que a razão é a mesma? Porque, tanto manipulando só as coordenadas, como x como as y, a gente obteve o mesmo r, né? Anteriormente. Então, repete elas. Ela aqui. Então, obtivemos aí 5 mais 2 vezes 17, né? Isso faz nas contas dá 39. Aí, 1 mais a razão 2 dá 3. 39 sobre dá 13. Pronto, tá aí as coordenadas do ponto C, ó. Abscissa 3, ordenada 13. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, no caso particular de ser o ponto médio de AB, a razão é 1. A gente viu na aula anterior, semana passada, que quando a razão é 1, C divide A e B ao meio, tá bom? Então, sendo assim, ó, a coordenada, quando C, né, é o ponto médio de AB, a coordenada x de C, né, que é o x3, a abscissa, é dada pela média aritmética das abscissas de A e B. Tá bom? Ou seja, x mais 2 dividido para 2. E o y3 é a média aritmética das ordenadas dos pontos A e B, ou seja, y1 mais y2 dividido por 2. Certo? E aqui é o nosso primeiro... A gente finaliza aqui, né, a teoria do primeiro ponto do assunto, que é as coordenadas do ponto médio, tá bom? Bom, pessoal, com essas duas relações aqui, do ponto médio, a gente resolve muitos problemas, tá certo? Exemplo, obter o ponto médio do segmento AB, tá aqui, ó, segmento AB com essas coordenadas aí. Como é que obtém o ponto médio? Nesse caso, né, o C está dividindo o A e o B ao meio, duas partes iguais. Então, né, pega aí, ó, 7 mais menos 3 dividido para 2, né, pessoal? Dá quanto? 2. Certo? Aí a gente obteve o quê? A abscissa do ponto C. Aí pegamos agora as ordenadas. Menos 1 mais 11, né? Vai dar 10 para 2 dá 5. Então, nós temos aí a ordenada do ponto C. Pronto. Aqui a gente obteve de maneira mais simples, porque a razão é 1, né? Sendo razão 1, ponto médio do segmento. Certo? Bom, o material está melhor organizado assim, que eu agora estou organizando para ficar uma teoria abaixo da outra, e não lado a lado, como estava na semana passada, estava horrível. Bom, então é o seguinte, vamos para esse exemplo aqui. Determinar as coordenadas dos pontos que dividem... Licença, só poderia voltar. Pessoal, olha só que coisa interessante, coisa massa mesmo. Resolução de problemas, pessoal, envolvendo coordenadas do ponto divisor. Isso resolve, tira a dor de cabeça da gente em muitas situações. Determinar, nesse exemplo, as coordenadas dos pontos que dividem o segmento AB em 3 partes iguais. Presta atenção. Sabendo que A tem essas coordenadas e B tem essas coordenadas. Eu quero determinar as coordenadas do ponto C. Como o ponto C vai dividir o segmento AB em 3 partes iguais, pessoal, nós vamos ter que, no caso, vai aparecer 2 pontos, né? Aliás, ponto C não. Minto, peraí. Na verdade, são os pontos, né? Ele pede. Eu tô com o ponto C na cabeça, mas não é só o ponto C não, tá bom? Tem mais. Aqui tem o ponto D. Como vai dividir em 3 partes iguais, logicamente irão aparecer 2 pontos entre A e B, né? Que é o ponto C, a gente pode chamar de ponto C e ponto D. Tá certo? Tá aqui, ó.
Pronto, então vai ser 3 partes iguais. Vamos considerar primeiramente o ponto C, tá bom? Esquece o ponto D por enquanto. Nós vamos dividir o segmento AB em 3 partes iguais, só que nessa razão aqui, ó, na razão de 1 para 2. Tá? Divide o segmento AB na razão 1 meio. Bom, Edmar, por que a razão é 1 meio? Explique isso melhor. Pelo seguinte, pessoal. Ele não vai dividir em 3 partes iguais, ó, tá aqui essa outra e aquela outra. 3 partes iguais. Como eu estou analisando aqui esses 2 pontos, são 2 pontos para poder aparecer 3 partes, né? Entre A e B. Então, para eu determinar as coordenadas desse primeiro ponto, do ponto C, observe que 2 partes ficarão para depois, né? Ficarão para depois do ponto C, que vai de C até D e de D até B, concordam? Então, a razão nesse caso de divisão do ponto divisor vai de uma parte para 2 partes, por isso que ficou a razão de 1 para 2. Tá claro isso, pessoal? Então, a razão é conforme as partes, conforme a divisão das partes, tá bom? Razão de uma parte para 2 partes, por isso que ficou de 1 para 2. Bom, analisada a razão, basta pegar agora esses pontos A e B e substituir nas nossas fórmulas, né? Do ponto divisor. Vamos pegar aqui a fórmula que envolve as abscissas e a que envolve as ordenadas. Então, observe, ó. Para determinar a coordenada a coordenada x do ponto C, pessoal, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar mesmo a formulazinha, olha só. Os pontos em questões que a gente já conhece, né? É o ponto A e o ponto B, são, né? O ponto A e o ponto B. E aí, pela relação lá, é xa mais R vezes xb sobre 1 mais R. Quem é o xa? xa é a abscissa do ponto A. Xb é quem? É a abscissa do ponto B, tá bom? A abscissa do ponto B é 11. Então, a gente vai substituir, ó. No lugar de xa, a gente coloca menos 1. No lugar do xb, ó, a gente vai colocar 11, tá aqui. E no lugar de R é de mais quem? É 1 sobre 2, ó. Tá aqui, ó. Que é a nossa razão do ponto divisor aqui, a razão de secção, né, aqui. Que é uma parte para 2 partes. Então, é 1 sobre 2. Bom, fazendo as contas, né? Embaixo está 1 mais R, vai ficar 1 mais 1 meio. Tá bom, pessoal? Deixa eu limpar aqui, que aqui está muito sujo. Pronto. Aí, fazendo essas contas, multiplicando aqui, né? 1 meio vezes 11, 11 sobre 2. Aí, pega esse 2 aqui, multiplica por menos 1. Aí, daí você soma, né? Com 11. Dá 9 positivo sobre 2, né? Tá aqui, ó. E embaixo, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1, 3, né? Tá aqui o 3. E repete o 2 no denominador. Bom, daí nós vamos ter essa aqui, ó, essa razão de frações, né? 9 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. Certo? Bom, aqui, fazendo as continhas, você vai obter 3, né? Tá aqui. Então, a coordenada x do ponto C é 3. Faz as mesmas, aliás, contas semelhantes, agora, para a coordenada y do ponto C, pessoal, a gente vai obter o seguinte, ó. YA e YB a gente substitui na fórmula. Quem é YA é 7. Quem é YB é menos 8. Substitui, tá aqui, ó. 7 e menos 8. E a razão é quanto? É 1 meio. A razão é a mesma, porque nós ainda estamos buscando as coordenadas do mesmo ponto divisor, que é aqui, ó, que é o ponto C, tá bom? Pronto, pessoal, fazendo as contas, você vai obter, ó, 2. E aí, chegamos nas coordenadas do x e y do ponto C, tá bom? Edmar, e para a gente calcular as coordenadas do ponto D, pessoal, o que eu acho mais massa nesse assunto de coordenadas do ponto divisor, por isso que eu não me cansei de falar ainda, né, porque não acabou o assunto ainda, é
É porque numa única reta você consegue tratar separadamente as coordenadas de um ponto. E você descobre, e fica muito simples de você descobrir, usando essas relações que em certos momentos, na resolução de problemas, a gente não sabe para onde ir, não conhece essa razão de secção. Certo? Então, temos que debater mais sobre a razão de secção, né, em determinados problemas. Olha só, continuando, né? Deixar a lorota, Edmar, continua aí, ó, observa. Vamos achar o ponto D. E para achar o ponto D, Edmar, como é que a gente faz? Aí, nós vamos analisar agora as seguintes partes. Para determinar as coordenadas do ponto D, a gente pode fazer aqui no livro, né? A gente pode chamar a coordenada x de xd, né? E a coordenada y, eu não fiz isso ponto C não, tá bom? Opa, peraí. Não, baguncei, foi tudo agora. De YD, tá bom, pessoal? E aí a gente analisa melhores. O problema é que o computador, eu acho que o problema aqui está entre a máquina e a cadeira, viu, pessoal? Acho que é isso mesmo. Bom, tá aí, ó. XD, YD. Beleza? São as coordenadas que a gente está querendo atrás. Eu coloquei aqui só para a gente ter uma ideia aqui, para visualizar melhor. Edmar, qual é a razão de secção nesse caso? Pelo amor de Deus. Seguinte, ó. Como nós temos três partes iguais, olha só como é que vai ficar a razão, viu? Vai ficar 2 para 1. Ou seja, 2 sobre 1, né? Vai ficar essa razão aqui, né? 2 dividido para 1, na verdade. Antes era 1 sobre 2, né? 1 meio, né? Agora a razão é 2 para 1. Ou seja, 2, né? 2 dividido para 1 dá 2. Pessoal, nós iremos usar as mesmas coordenadas de A e B, com a única mudança da razão, que em vez de ser 1 meio, vai passar a ser 2, ó. Tá aí o desenho, ó. De A para D, de D para B. Então, as coordenadas, aliás, o ponto divisor agora já não é mais o ponto C, agora é o ponto D. E a razão muda para 2. Tá claro isso, pessoal? Qualquer dúvida pode dizer que eu paro aqui e explico novamente. Olha só, pela mesma lógica, pessoal, XD, né, que é a coordenada x de D, vai ser obtida. Ó. Vai ser XA mais R R', né? Chamou de R' porque a razão muda. Lá era 1 meio, agora é 2. Vezes XB. E embaixo 1 mais R'. É só substituir. A abscissa do ponto A é menos 1. A abscissa do ponto B é 11. A razão não é mais 1 meio, agora é 2. Ó, coloca 2 em cima e embaixo. Faz as contas, deu 7. Bom, vamos buscar agora a ordenada do ponto D. A ordenada do ponto A mais R' vezes a ordenada do ponto B, tudo isso dividido por 1 mais R'. R' é o mesmo 2. Ó. Então, coloca lá. As ordenadas de A e B, respectivamente, são 7 e menos 8. Certo? Fazendo as contas, né, multiplicando aqui, somando com 7, subtraindo, no caso com 7, né, tal, nós vamos obter menos 9 em cima. E embaixo, 3, né? Menos 9 para 3 dá menos 3. Então, chegamos às coordenadas do outro ponto divisor. Certo? Na outra razão. Aí, 7 e menos 3. Está respondida a questão. É rápido de responder essa questão. Só foi demorado porque eu estou explicando, né? Explicando aqui, aí acaba demorando um pouco. Professor, Alguma dúvida? Mais um exemplo aqui. Exemplo é calcular o comprimento da mediana AM do triângulo. professor, é atraso. Nesse exemplo aqui, calcular o comprimento da mediana AM, está aqui a mediana, ó, do triângulo ABC, cujos vértices são os pontos, está aqui, esses pontos aqui, certo? O ponto M é tal que, ó, esse ponto M aqui, tá bom? Aqui, pegando aqui o ponto médio do segmento, né?
nós temos aqui a relação, a abscissa do ponto médio é xb mais xc dividido para 2. Por que xb e xc? Porque xb é a abscissa do ponto B aqui, ó. E xc é a abscissa do ponto C, tá bom? O ponto M está no meio dos dois, né? Dividindo ao meio. Então tem que pegar as abscissas e dividir por 2 para obter 4, ó. Certo? E a ordenada, no caso, do mesmo jeito. YB mais YC dividido para 2 vai dar 3. Tá aí, 3. Então nós temos aqui as coordenadas do ponto médio desse segmento BC, que na verdade se refere à mediana desse triângulo em relação a BC. Certo? Bom, feito isso, descobriu aqui as coordenadas do ponto médio, pessoal. Para calcular o tamanho da mediana, basta a gente usar a fórmula da distância entre dois pontos, né? Já que a gente conhece as coordenadas do ponto A, que é 0, 0, 0, 0, conhecido com a origem, né, do plano. Então, calculando a distância, a gente vai obter que a distância de A até M, coincide justamente com o comprimento da mediana, vai dar igual a 5. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Sim ou não? Não, né? Qualquer dúvida, vocês falam. Ó, do triângulo ABC, são dados o seguinte. Nesse triângulo. O ponto A, o vértice A, na verdade, né? O ponto M, que é médio do lado AB, tá aqui, ó. O ponto M é médio de AB. E o ponto N, que é médio do lado BC. Tá aqui, N, médio de BC. Calcular o perímetro desse triângulo. Ele quer calcular o perímetro. Vamos lá, ó. O ponto M é o ponto médio de AB. Então, nós temos o seguinte, ó. Tá aqui. Por essa relação, ó, pessoal. A coordenada abscissa, né, do ponto médio é 1. Tá aqui, ó. A gente já tá aqui, ó. O ponto, né, coordenada do ponto médio. A abscissa é 1. E aí nós temos o coordenada aqui. No caso, como nós estamos tratando só de abscissas, né, do ponto médio, e de A e de B, a abscissa do ponto A é 2. Cadê ela? Vou mostrar aí, tá aí, ó. E o ponto B é o que a gente quer descobrir, né? A abscissa de B. XB. Tudo isso dividido por 2, né? Fazendo as contas, pessoal, a gente vai obter que a abscissa do ponto B é 0. Beleza? Aqui, no caso da ordenada, é análogo, né? Você pega aqui a ordenada do ponto médio é 2. Tá lá, ó. 2, ó. Certo? Lá em cima. E a ordenada do ponto A é 4. Tá lá, ó. Lá em cima, 4. Certo? Mais YB, que é o que a gente quer descobrir. Pronto, fazendo as contas aqui, né? Volta 2 multiplicando, dá 4, vai dar 0 também. Tá aí. YB é igual a 0. E o ponto, portanto, procurado é 0, 0. Aqui, ó. Tá 0, 0. Esse ponto B, acabamos de descobrir, tá bom? O ponto, portanto, nós conhecemos o ponto A, conhecemos o ponto médio e conhecemos o ponto B. Certo? Por outro lado, nós sabemos, pessoal, que N é o ponto médio de BC, ó, tá aqui, ó. N. E a gente conhece as coordenadas de N. Tá lá em cima, ó, menos 1 e 1. Certo? Então, nós temos que descobrir o que agora? As coordenadas do ponto C. Tá bom? Então, usando aqui a nossa relação do ponto médio, xn é menos 1, que é a abscissa do ponto de n, né? É menos 1, tá lá em cima, ó, aqui, estou apontando para ele, viu? Menos 1. Igual a xb é o que a gente acabou de descobrir, ó. É 0, tá aqui, coloca 0.
Repare que isso é importante porque o XB, pessoal, ele é extremo, né? Aqui no segmento da base aqui, tá? Na base BC. Ele é um extremo. C é o outro extremo. E N é o ponto médio. B e C a gente conhece. O B agora a gente conhece, né? Depois já calculamos no primeiro caso aí. E o N já sabia. Então a gente está usando para calcular as coordenadas de C. Bom, aí fazendo as continhas aqui, né? Ó, a gente obtém que a coordenada abscissa de C é menos 2. Certo? Muito bem. Bom, o YN, que ordenada do ponto médio N, né, de BC, é igual. Nesse caso, pessoal, a gente está usando a ideia de ponto médio, né, que tudo vem lá da razão de secção. É igual a YB, que é a ordenada do ponto B, desse ponto aqui, que a gente já conhece, não é zero. Fala, meu Deus. O computador às vezes dá uma loucura aqui. Deixa eu limpar. Pronto. Aí, ó. Substituindo, né? Cadê? Onde tem YB botando zero, aí faz essas continhas aqui, dividindo por 2, óbvio, né? Aí você vai achar as coordenadas do ponto C, que é 2. Então, a ordenada, né? 2. Abscissa menos 2, ordenada 2. Pronto. Agora a gente conhece tudo, né? A gente já sabe tudo. As coordenadas de todos os pontos extremos. E aí a gente pode calcular facilmente o perímetro, né? Desse triângulo. Usando o quê? A relação da distância entre dois pontos, né, pessoal? Usando aquela relação, né? Raiz quadrada, tal, da soma dos quadrados, daquelas diferenças lá, né, que a gente já aprendeu. Aí você calcula a distância de A até B, depois de B até C e de A até C, ou C até A. Calculou essas distâncias, pronto, aí soma as três e dá o resultado, certo? Tá aí, ó. Pronto. Vamos às coordenadas do baricentro. E aqui a gente vai pender para o final da nossa explicação de hoje. Coordenadas do baricentro, pessoal. Tá? De um triângulo. Vamos analisar aqui. Qualquer dúvida, pessoal, pode dizer que eu volto, viu? A explicação aqui. Não se acanhe, não. Pode perguntar o que quiserem perguntar, viu? Vamos lá. Coordenadas do baricentro de um triângulo. Vamos calcular as coordenadas do baricentro do triângulo ABC, cujos vértices são, tá aí, ó, a x1, y1, x2, y2 é o B e x3, y3 é o C. O baricentro G tá aqui, ó, pessoal, é a interseção das medianas do triângulo. Muito bem. Tomando um triângulo ABC, tá aqui esse triângulo grandão, né? ABC. E construindo as medianas AM e BN, AM e BN, só risquei para a gente entender, deixa eu apagar. Formamos os triângulos ABG e MNG, que são semelhantes. Tá aqui, ó, ABG, ABG e MNG. Tá aqui. Certo? Eles são semelhantes. Isso lá da geometria plana, quando trata do baricentro, no caso, né, na geometria plana, que a gente está trabalhando as coordenadas, né, em termos de coordenadas. Lá ele trata em termos apenas da figura plana em si. Lá, a conclusão que se tem lá é que MN, pessoal, olha só, MN é paralelo a BC. Perdão, paralelo a AB. Certo? Se MN é paralelo a AB, então nós vamos... Oi? Só um minuto. Pois não. Bom, pessoal, qualquer dúvida podem falar, tá bom? Então, eles são semelhantes. Portanto, olha só o que é que acontece. AG sobre GM, cadê AG? Aqui, ó. AG sobre GM é igual a AB sobre
MN. Eles não são semelhantes? Alguma dúvida? Sim ou não? Então, nós temos igualdade. Ó. Só que AB é L e MN é L sobre 2. Fazendo essas continhas, né, você vai eliminar os L's, e inverte o 2, multiplicando 1, dividindo por 1, e você vai obter 2. Então, nós temos aí que essas razões aqui, ambas dando 2, né? AG sobre GM e AB sobre MG. Perdão, AB sobre MN. Pessoal, alguma dúvida? Qualquer coisa a gente discute mais pontos aqui que dê para vocês compreenderem melhor. Tá bom? Bom, G divide a mediana M na razão 2. Ó, olha só aqui. O ponto G, ele divide... É isso mesmo. Ele divide o AM, ó, esse AM aqui, na razão 2. Ou seja, na razão 2 para 1. 2 dividido por 1, que dá 2, né? Certo? Tá claro isso, pessoal? Aqui, ó, nasce lá da ideia de segmentos. Lá na geometria plana, tem um resultado lá, né, envolvendo as medianas, de que GM, pessoal, é metade de AG. Tá claro isso, pessoal? Ou, na verdade, por isso que ele coloca, né, como ele divide na razão 2 para 1. Tá claro? Isso? Bom, aplicando a fórmula do ponto divisor agora, ó, olha só o que nós vamos chegar. Vamos chegar nas coordenadas abscissa e ordenada do ponto do baricentro, né? O que a gente chama de baricentro, né? Que é justamente o encontro das medianas. E aí, olha só, como ele vai dividir na razão 2, o ponto G, né, vai dividir o AM na razão 2, onde tem R a gente vai botar 2, ó, certo? Prestem bastante atenção, pessoal. E aí, pegando aí a abscissa de A e a abscissa de M, substituindo aqui, a gente vai ter o seguinte, a abscissa de A é x1, aí 2 é a razão, certo? Qual é a abscissa de xm? A abscissa de xm, pessoal, é a média aritmética de B e C, das abscissas de B e C. x2 mais x3 dividido por 2. Certo? 1 mais 2 dá 3. Aqui está errado. Aqui deve ter havido um erro aqui. Aqui é 3, não é 2 não, tá bom? E aí, fazendo as continhas, ó, aqui a gente cancela ó, esse 2 de cima com esse 2 aqui de baixo, nessa fração do numerador, né? E aí nós temos o quê? x1 mais x2 mais x3, tá aí, ó, dividido por 3. É justamente a abscissa do baricentro do triângulo, tá bom? Analogamente, nós vamos ter aqui a ordenada do baricentro. Tá aí. Ela também a ideia do ponto divisor, né? Na razão de 2 para 1, nós vamos ter aqui, ó, YA, né? Y é quem? É a ordenada do ponto A, que é Y1. Substitui. 2 é a razão de secção aí, né, no segmento. E YM é a média aritmética das ordenadas de B e C. Certo? Bom, deixa eu mostrar isso aqui, né? Tá aqui no desenho. Certo? Nós temos aqui, ó, o ponto B, né? O ponto B de coordenadas x2, y2. O ponto C de coordenadas x3, y3. Portanto, a ordenada do ponto M é y2 mais y3 dividido para 2. Está aqui.
certo? E, bom, multiplicando, né, 2 vezes essa média aritmética, cancela o 2 de cima com o de baixo. Vamos ter o que? Y1 mais Y2 mais Y3, é o que vai sobrar no numerador. E 3, né, embaixo, ó. Tá aí, pronto. Finalizada aí a conclusão da procura pelas coordenadas do baricentro de um triângulo, considerando, no caso, né, do ponto de vista da geometria analítica, é esse aqui, certo? Bom, muito bem. A conclusão tirada no problema anterior, isto é, o fato de que as coordenadas do baricentro são as médias aritméticas das coordenadas dos versos, isso é interessante, né? Ó, são 3 abscissas, ó. Pegou o quê? A média aritmética das 3, do triângulo, interessante. E aqui temos as ordenadas, ó. Pegou o quê? A média aritmética das 3 ordenadas. Aí deu o quê? A ordenada do G, né? Que é o do baricentro. Poderá ser utilizada, doravante, em outros problemas de analítica. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Pode falar aí, se ficou alguma coisa mal explicada ou ficou algum ponto de dúvida, tá bom? Bom, eu não garanto de tirar todas as dúvidas, mas eu garanto de que, caso fique alguma coisa mais explicada, de procurar sanar essa dúvida, tá bom? Pegando aqui, aqui nesse exemplo, aqui analisando, eu não gravei a leitura inicial do exemplo. Vamos lá, determinar os vértices B e C de um triângulo equilátero ABC, sabendo que o ponto médio do lado AB, está aqui o lado ABE, certo? É M, e ele está dando as coordenadas desse M, tá bom, pessoal? E A é a origem do sistema. Opa, o A é a origem do sistema, e as coordenadas de A, né, é 0, 0. Muito bem. Daí o seguinte, obter B. Vamos obter B primeiro. XM, bom, ponto médio, né, de novo. XM igual a XA mais XB, substituindo, né, quem é a abscissa de M? É raiz de 3, né, pessoal? Tá aqui, ó, raiz de 3. Quem é a abscissa do ponto A? O ponto A, como é a origem do sistema, né, é 0. Mais XB, que é o que a gente está atrás, dividido por 2. Tá aí, ó. Fazendo as contas, nós vamos obter XB igual a 2 raiz de 3. Muito bem. Bom, para buscar a ordenada, faz de forma análoga. Vocês estão vendo coisa interessante? A gente está pegando sempre a ideia de ponto médio, mas não raro estamos pegando a ideia também de ponto divisor, né? Então, duas coisas semelhantes. A ideia de ponto médio simplifica, né, a ideia de ponto divisor, mas ambos resolvem um monte de problemas, né? Muito bom. Então, YM está aí, ó. A coordenada... Professor, licença. Então, pessoal, a gente achou, ó, fazendo as continhas, achou que YB é igual a 2, né? Então, pronto. Tá aí. Nós achamos, por enquanto, as coordenadas de B. Tá aqui, ó. Precisava achar, né? A gente conhecia as coordenadas de M, ponto médio. Conhecemos, né, na verdade, as coordenadas do ponto A por ser origem do sistema, ponto A. Então, se é a origem, é a mesma coisa que ele está dizendo, né? Olha, as coordenadas é 0, 0. Pronto. Bom, mas é o seguinte, ele quer determinar os versos B e C. A gente já determinou de B, né? Não é isso? Falta descobrir de C. A gente se encaminhar aqui para o final já. Nós na última página aqui trabalhando, tá, pessoal? Estamos finalizando. Bom, então vamos determinar aqui as coordenadas de C, né? Olha só aqui. Vamos obter C. Pessoal, nós sabemos que o triângulo ele é equilátero. Os três lados são congruentes, não é isso? Vale observar isso. A distância de A até C é L. E realmente, né? Ó, distância AC é L. Tá aqui. Certo?
Sabemos aqui, em 2, aqui terminar as coordenadas de C, né? Sabemos que a distância de B até C também é L. Tá aqui, ó. Isso é a questão que dá, tá bom? Pelo fato de ser equilátero. Daí o seguinte, usando a fórmula da distância entre dois pontos, entre os pontos A e C, reparem, pessoal, que as coordenadas do ponto C a gente não conhece, a gente sabe só que é x e y, tá bom? Estamos atrás. Mas as do ponto A a gente sabe, é 0, ó, tá bom? Então a gente substitui x e y e 0 e 0, certo? De A e de C, respectivamente. Elevando aos quadrados, né? Mas aqui aí não é a fórmula da distância entre dois pontos, não, que é de mais não botou a raiz. Eu não botei a raiz, muito bem, não botei a raiz. Só que eu sei, pessoal, que o L não vale 4? O L vale 4, porque estamos diante de um triângulo equilátero, né? Então, não mostrei isso não, né? O valor de L. Pessoal, o valor de L é 4, porque foi calculada a distância dos pontos A e B. Como o triângulo ele é equilátero, né? Então, se você descobre a medida o lado BC, e é fácil de saber, porque você já conhece as coordenadas de A e de B, né? As coordenadas de A e B você descobrindo, vai servir para os outros lados do triângulo, né? Por ser equilátero, o L vai ser a medida dessa distância de A até B, que deu 4. Se deu 4, você vai substituir aqui, ó. Certo? Onde tem L, você vai botar 4. A distância entre dois pontos, os pontos A e C, é essa daqui, que eu já expliquei para vocês. Só que é raiz na forma de raiz quadrada, mas aí você pega o quadrado e passa em forma de expoente quadrado para o L, que é 4. Só que quando fica elevado ao quadrado dá 16. Certo? Então, nós temos aí uma bagunça danada, né? Que eu risquei aqui já tudo. Aí, olha só. No segundo caso, é análogo. Nós vamos fazer agora a distância de B até C. Olha só, tá bom? B até C. Que também vai dar 4, que também mede 4, né? O lado tal. A gente usa a fórmula de distância por dois pontos, só que pega a raiz e passa em forma de expoente quadrado para o 4. Bem, fica 16 aqui. Olha só, 16. Então, pegamos aí, né, as diferenças e elevando ao quadrado, aos quadradozinhos, né, da fórmula da distância de ponto. Pronto, beleza. Agora, daqui a gente obteve essas outras equações equivalentes, tá bom? Fazendo os cálculos aqui, obteve essas duas aqui equivalentes. De 1 em 2, substituindo 1 em 2, de que maneira a gente faz isso? Bom, o livro, ele fez assim. Ele pegou e diminuiu a segunda equação menos a primeira, membro a membro. Tá certo? Diminuiu. No que ele diminui, eliminou x quadrado com x quadrado, y quadrado com y quadrado. Certo? Eliminou. E aí, no primeiro membro, sobrou quem? Sobrou essa expressão aqui. E no segundo membro, 0 menos 16 dá menos 16. Aí o que é que o livro fez? Pegou menos 16, trouxe para o lado esquerdo para junto dessa expressão aqui e trocou o sinal, né? Estava menos, veio mais. Embora não apareça, mas está aí, mais. Tá bom? E deixou o 0 do outro lado. Pronto. Feito isso, ele foi e isolou o y, porque o y está aqui, menos 4y, né? Ele isolou o y e obteve essa expressão aqui. Certo? Que substituído em 1, ele foi lá, substituiu, obteve isso, ó. 1, essa equação aqui, ó. Tá aqui. Ele pegou y, que é igual a 4 menos raiz de 3 vezes x. Repare que aqui tá meio ruim da gente ver, né? Mas, pessoal, o x não está dentro da raiz, tá bom? Só para saber. Tá certo? É raiz de 3 vezes x, viu? Porque às vezes confunde realmente, porque está muito emprestadinho. Aí, ó, para finalizar já, nós pegamos onde tem y na primeira equação, colocamos 4 menos raiz de 3 vezes x. Está aqui, ó. Certo? Aí repete o restante, os quadradinhos, tudo bacana, ó. X ao quadrado está aqui,
O 16, ó, tá aqui também. Beleza. Aí pronto, eleva aqui os quadrados, né? Aquela ideia lá dos produtos notáveis, faz as continhas. Tal, chegou nessa equação aqui do segundo grau, dois valores, x igual a 0 e x igual a 2 raiz de 3, certo? Que, respectivamente, substituindo, né, de volta em qualquer das duas equações anteriores, que envolve x e y, você vai obter y igual a 4 ou né, porque nós tivemos dois valores para x, né? Ou y igual a menos 2. Pronto. Quais são as coordenadas do ponto C, Edmar? Tá aí, duas possibilidades, por incrível que pareça. Certo? Então, o ponto B está fixo, achamos ele, né? Ó. Mas há duas possibilidades para o ponto C. Beleza? Professor, Oi? aqui nessa aqui, ó, 1 e 2 resulta, aí tem 16 menos 4 raiz de 3x menos 4y igual a 0. Esse 16... Bom, foi isso que aconteceu. Então, pessoal, Tá ok, valeu. deixa eu ver aqui. Muito bem. Aí pronto, você fez as substituições, vocês entenderam o resto, entenderam? Sim ou não? Aí, ó, ele tá aqui, ó, x igual a 0, x igual a 2 raiz de 3, ele substituiu. Em qualquer uma dessas duas equações dá certo. Qualquer uma. Dá um trabalhozinho, viu, fazer essas contas, mas dá certo. Aí você vai obter, respectivamente, y igual a 4, né? E y ou y igual a menos 2. Certo? É ou porque há duas possibilidades, né? Então tá aqui, ó. Ah, detalhe. Se você for construir esses triângulos, o triângulo modificando o C, de posição, analisando os dois casos, pessoal, você vai obter triângulos equiláteros. Certo? Deve obter triângulos equiláteros. Interessante isso. Você usou essa ideia para chegar nos pontos. Certo? Bom, pessoal, então é isso. Analisamos vários exemplos sobre vários pontos de vista, exemplos vários em relação ao coordenadas do ponto divisor e também coordenadas do ponto médio, certo? Na resolução de vários problemas, pessoal, isso aqui é de uma riqueza tão grande. Eu vou dizer para vocês, viu? Olha. Deixa eu finalizar aqui. Pois beleza, valeu. Tchau, valeu.